Olá, a gente vai continuar a nossa saga aqui sobre o universo das cores e hoje a gente vai falar sobre um elemento muito interessante chamado círculo cromático. Esse daqui é o círculo cromático mais comum, ele segue o padrãozinho de cores primárias RYB, né, o vermelho, o azul e o amarelo, mas antes de chegar nesse resultado, a gente vai entender como é formado o círculo cromático. Tá? Existem alguns fundamentos aqui que é interessante conhecer para saber como que chega nesse modelo. Tá? Existem outros modelos de círculo cromático. Existe o círculo cromático de cores oponentes, que é uma outra teoria das cores. Existe o que se chama círculo cromático moderno, que seria no lugar desse círculo com 12 cores, um círculo com 24 cores. Tá? Mas a gente não vai aprofundar tanto. A gente vai focar só no modelinho, nesse modelinho de círculo cromático com 12 cores. Né? A gente vai falar do modelinho em RYB e do modelinho RGB. Tá? Então vamos, a partir do modelo RGB, compreender a construção do círculo cromático. Então aqui a gente tem a base do círculo. Tá? Esse modelinho padrão mais conhecido é o círculo cromático com 12 cores. A gente parte das cores primárias aqui ao centro, expande para as cores secundárias nesses triângulos maiores ao redor, e a gente vai distribuindo essas cores aqui, ó, seguindo essas pontinhas dos triângulos, a gente vai distribuindo as cores no círculo para poder chegar às cores terciárias. Tá? Então, se a gente pensar no modelinho RGB, a gente teria a primeira cor aqui como o vermelho, a segunda cor o verde e a terceira cor o azul. A gente vai a partir dela, depois a gente faz o modelo RYB. Bom, então qual que é a ideia? Aqui no triângulo, a gente tem essas 12 posições divididas e a gente vai distribuindo essa cor. Tá? O círculo ele tem 12 cores. Por que 12 cores? Uma cor primária corresponde a uma cor secundária, que por sua vez corresponde a duas cores terciárias. Tá? Então, 1 mais 2, que vai me dar 4 cores. Como são 3 cores, 4 vezes 3, então 12. Tá? E esse espaço aqui, ele é dividido, né, por 12, então cada cor aqui corresponde a um ângulo de 30 graus. Né? E as cores são distribuídas de forma equidistante, ou seja, elas têm a mesma distância. Então, as cores primárias vão ter entre si uma distância de 120 graus no círculo. Tá? E assim também as cores secundárias. Então, vamos começar a preencher o círculo com as cores primárias, seguindo a pontinha do triângulo aqui. Então, aqui eu tenho o verde, aqui eu tenho o azul e aqui eu tenho o vermelho. Tá? Observe, então, que eles têm a mesma distância entre si, aqui no círculo. Agora interessa para a gente preencher esses triângulos aqui externas cores primárias, né? Que seria então as cores secundárias obtidas pela mistura dessas cores primárias. Então, o vermelho com o verde, na perspectiva aqui do padrão RGB, me dá o amarelo. Tá? O verde com o azul, no padrão RGB, vai me dar o ciano. E o vermelho com o azul vai me dar um magenta. Então, lembrando que a gente falou na outra aula, né? Que as cores secundárias do modelo RGB é o modelo CMY. Né? E se aqui dentro fosse o modelo CMY, aqui fora seria então o padrãozinho RGB. E as terciárias dos dois são as mesmas cores, óbvio. Né? Bom, então a gente sabe que a soma de duas cores primárias dá uma cor secundária, que é o que a gente tem aqui, e a gente vai preencher então nosso círculo agora com as cores secundárias, que também são equidistantes entre si, ou seja, elas têm aí 120 graus de distância uma cor da outra, né? Da mesma forma que as primárias. Tá? Então, as cores primárias e as cores secundárias, elas são equidistantes entre si. Né? Já as terciárias não, elas têm intervalo menor entre uma e outra. Tá? Bom, agora cabe a gente chegar aqui às cores terciárias, que seria a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui no Illustrator dois quadrados. A gente vai pegar uma cor primária, a gente vai pegar
uma cor secundária. E utilizando aqui o Blend do Illustrator, a gente vai obter a cor terciária. Então, o Blend, como o nome diz, ele mistura, ele vai misturar a cor azul com o ciano e a gente vai ter esse verde azulado aqui. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse azul, aliás, esse ciano, e misturar com o azul para ver o que a gente obtém aqui. Tá? Então, na perspectiva do RGB, a gente tem aqui as cores primárias, distantes entre si, as cores secundárias, tá? E da mistura de uma cor primária com uma cor secundária, a gente tem então as terciárias, que elas são mais próximas de si no círculo cromático do que as primárias e as secundárias. Tá? Algumas coisas interessantes aqui em relação ao círculo, que a gente vai ter algumas combinações que a gente vai falar daqui para frente. Tá? Nessa perspectiva do círculo cromático, baseado no padrão RGB, tem uma coisa interessante, duas coisas interessantes, tá? O que a gente chama de cor complementar, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A cor complementar é uma cor que fica de frente para a outra aqui no círculo cromático, tá? Elas são o que a gente chama de diametralmente opostas, né? Elas ficam de frente para a outra aqui, elas têm o mesmo diâmetro aqui de distância uma para a outra, né? Bom, uma coisa interessante é que essas cores opostas do círculo, elas são o que a gente chama de cores inversas, tá? Então, o verde, que é a complementar aqui do magenta, ele é a cor, na verdade, inversa do magenta. A gente tem aqui aquela ilusão de ótica, né, básica, que é o seguinte: a gente tem a bandeira do Brasil com as cores invertidas, né? Então, se você ficar olhando para esse pontinho preto durante alguns segundos e depois olhar para uma parede branca, você vai ver as cores originais da bandeira, tá? Então, por quê? Porque quando a gente olha para a superfície branca, aquela impressão da cor que está impregnada nos olhos vai ser invertida pelo fundo branco, tá? Então, se você quiser fazer o teste, fica olhando aqui enquanto eu vou falando, volta um pouquinho aqui a locução, fica olhando aqui para esse pontinho preto, enquanto eu vou falando, depois você olha para uma superfície branca, tá? Ou fecha os olhos, depois abre os olhos olhando para a superfície branca, né? Aquelas cores que estão na retina da gente aqui da bandeira dessa cor, ela vai ficar com a cor original, tá? Então, o que acontece? Né? A cor oposta do círculo aqui no padrão RGB, ela vai ser a cor oposta a ela. Então, eu tenho magenta, se eu inverter a cor, assim como eu inverti ali do verde, eu vou ter o verde também, tá? Isso funciona para qualquer cor do círculo cromático. Se eu pegar o laranja, ele vai ficar o azul. Se eu pegar o magenta, ele vai ficar verde, que são as cores, inclusive, da bandeira aqui, né? Então, onde eu tenho esse magenta, eu vou ter o verde. Onde eu tenho esse azul, eu vou ter o amarelo. Onde eu tenho o laranja, eu vou ter o azul. Uma outra característica interessante das cores é o seguinte: se você colocar, por exemplo, as cores, uma cor primária e uma cor secundária sobreposta, a mistura dessas cores vai dar um tom de cinza, tá? Que vai entre o branco e o preto, né? Aqui ele deu o branco, por quê? Porque todas as cores aqui estão no seu maior grau de luminosidade. Se eu pegar o magenta, ele é o vermelho no seu máximo, o azul no seu máximo. E o amarelo e o verde aqui também está no seu máximo, tá? Bom, verde, vermelho e azul no máximo dá branco, lembra? Ó. Se eu abaixar a luminosidade aqui para 150, ou seja, se eu deixar essas cores um pouquinho mais escuras, as três cores um pouquinho mais escuras, eu vou obter um tom de cinza. Se eu escurecer tudo, é claro que eu vou ter o preto aqui. Você não precisa fazer, tá? Mas, veja que quando eu junto, né, uma cor primária com uma cor secundária,
Na verdade, eu estou juntando as 3 cores primárias, porque a secundária é a soma de 2 cores primárias. Né? Por isso que a gente chama de cor complementar. Né? Porque quando eu pego a cor verde e eu tenho o seu oposto que é o magenta, quem é o magenta? É o vermelho e o azul. Então eu tenho verde, vermelho e azul nessa relação verde e magenta. Tá? Por isso que ela é complementar. Eu complemento essa cor primária com as 2 outras primárias por meio da mistura delas, que seria a cor secundária. Tá? Por isso que se chama a cor complementar. Ela complementa, né? Porque o magenta ele tem o azul e o vermelho, mas não tem o verde. Essa é a ideia do complemento. E agora a gente vai então preencher o círculo cromático aqui do padrãozinho RYB. Então aqui a gente tem as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Tá? Vou colocar um contorno branco aqui para ficar mais interessante visualmente. Tá? Então a gente tem o círculo cromático do padrão RGB e o círculo cromático do padrão RYB, tá? Que é o mais utilizado, e é ele que a gente vai falar então com relação às combinações de cores que a gente pode utilizar. Mas antes da gente falar das combinações, vale a pena aqui fazer uma observação. Né? Quando a gente abre o seletor de cores, seja do Illustrator ou do Photoshop, né, qualquer amostra de cor que apareça nesse padrãozinho aqui, ó, vamos colocar o seletor aqui bem no cantinho, tá? Essas cores aqui, elas são do círculo cromático. Tá? Então a gente tem aqui o vermelho, né, o magenta, o azul, o ciano, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, tá? Que são as primárias e as secundárias. E a gradação entre elas, aqui é a mistura delas. Então, aqui entre o vermelho e o magenta, eu tenho um magenta mais avermelhado. Entre o magenta e o azul, eu tenho um magenta mais azulado aqui, ou violeta. Entre o azul e o ciano, eu tenho esse ciano mais azulado. Entre o ciano e o verde, eu tenho o verde mais azulado também. Ou azul mais esverdeado, aí vai do seu gosto. Tá? Mas essas cores aqui, elas são compostas, então elas são as cores do círculo cromático. E o que dá a noção de círculo, que ela começa vermelho e acaba vermelho. Tá? Então vermelho em cima e embaixo justamente para dar essa noção de que é um círculo, porém é decomposto aqui numa reta, para a gente poder utilizar. O resto aqui é só gradação de luz. Eu tenho mais luz, tá? Então no canto aqui eu tenho branco, que é a presença total, né? A luminosidade total aqui, e o preto, que é a ausência total de luz. E entre o branco e o preto eu tenho os tons de cinza, que eu vou misturando aqui a cor vermelha, que vai me dando tons menos saturados do vermelho. A gente vai falar de saturação daqui a pouquinho, tá? Mas vale a pena aqui demonstrar que essa lista de cores aqui, na verdade, é o círculo cromático, só que disposto em uma linha reta. Então a gente vai falar do círculo cromático agora na perspectiva de auxílio, né, dos esquemas que a gente encontra no círculo cromático para auxiliar a gente a combinar a cor. Combinar a cor é uma tarefa sempre difícil, tanto para iniciante como para profissionais mais experientes, porém, claro que para iniciante é mais difícil ainda, né, porque ainda não tem uma bagagem, não tem um repertório de combinação de cor que pode estar explorando. Né? Então sempre é aquela dúvida, qual cor combina com qual cor, roxo combina com quais cores, azul combina com quais cores. Então a proposta aqui é demonstrar alguns esqueminhas de cor, de combinação de cor e suas aplicações aí. Tá? Então o círculo cromático ele é utilizado em diversos segmentos, tanto para design gráfico quanto web design, moda, design de interiores, design de brinquedos, na indústria automobilística, mobiliária, enfim. Né? A aplicação de cor é infinita, logo a utilização aí do círculo cromático também é infinita. E a gente tem como esquema de combinação o que a gente chama de cores complementares. Então aqui a gente estaria trabalhando com 2 cores. Né? Se você tem uma cor que você quer utilizar e não sabe qual cor que combina com a cor que você escolheu, procura essa cor no círculo e a cor que estiver diametralmente oposta a ela, a cor que estiver de frente para ela, vai ser a cor complementar da cor que você escolheu. A gente falou da cor complementar, o que é a cor complementar, né? Nesse vídeo ainda mais para trás. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o verde, né, que é uma cor secundária, e que é complementar do vermelho, o verde, então é a mistura do azul com o amarelo.
né? Se eu pensar nas três cores primárias, eu tenho o azul, o amarelo, me falta justamente o vermelho, que seria a cor complementar, né? Então, complementar nesse sentido, né? Uma cor ela vai ser complementada por outra aqui no círculo. É uma combinação que oferece um alto contraste, por estar trabalhando com cores opostas, não só opostas no círculo, mas também no sentido de sensação. Tá? Se a gente pegar o círculo e dividir em duas partes iguais ali a partir do amarelo, né, o que sobrar ali do amarelo, laranja até o vinho é o que a gente chama de espectro de cores quentes. Tá? E do verde amarelado até o roxo é o que a gente chama de espectro de cores frias. Né? Então, a gente vai falar no outro vídeo sobre cores quentes e cores frias, com um pouco mais de profundidade, mas só para entender o nível de contraste que esse tipo de combinação oferece. Tá? Uma cor quente sempre vai combinar com uma cor fria no círculo cromático. É como se, fazendo uma analogia, como se a gente tivesse alto, baixo, perto e longe. Né? Então são contrastes que realçam, assim, que saltam os olhos da gente. Né? No esquema complementar, a gente sempre vai relacionar uma cor primária com uma cor secundária ou uma cor terciária com outra cor terciária. Tá? A gente não consegue relacionar nesse modelo de cor, de combinação, uma cor secundária com uma cor terciária, por exemplo. Uma cor primária com uma cor terciária, não dá. Tá? Então, no esquema complementar, uma cor primária se relaciona com uma secundária ou uma terciária se relaciona com uma outra terciária. Não existe outra possibilidade de relação, de combinação, na perspectiva de cores complementares. Na aplicação, a gente tem aqui, né, no design gráfico, o logotipo do FedEx, ele é azul e laranja, que são complementares. Aqui no design de interiores, a gente tem o roxo e o amarelo, que também são complementares. A gente tem outras cores aqui, que seria o cinza, o preto e o branco, mas são cores neutras, que a gente vai falar também no próximo vídeo. Em termos de círculo cromático, as cores que o círculo oferece para a gente, então, e o que está predominando aqui visualmente é o roxo e o amarelo, que são cores complementares, tá? O que está predominando aqui. E aqui do lado a gente tem o urso Jumpy, né? E duas versões do urso. Uma utilizando a paleta do FedEx e a outra utilizando a paleta aqui da nossa imagem de design de interiores. E se você não conhece o urso Jumpy, esse é o urso Jumpy. Uma outra possibilidade de uso complementar de cor, porém com um contraste um pouquinho mais reduzido, menos acentuado, é utilizar o que a gente chama de cores complementares divididas. Tá? Então a gente escolhe uma cor do círculo cromático e, em vez de usar a cor que está de frente para ela, a gente pega as cores que estão adjacentes às cores que estão de frente para ela. Por exemplo, se eu pegar o verde, no lugar de usar o vermelho, eu utilizo então o vinho e o laranja avermelhado. Tá? Então, essa combinação do vinho com o laranja avermelhado ele é menos contrastante que o vermelho. Né? Porém, ele tem uma relação complementar ainda, ele mantém uma relação complementar ainda com o verde. Né? Porque as duas cores têm o vermelho como base. Esse é o princípio. Né? Não é o vermelho, mas ele tem vermelho na composição, tanto o vinho quanto o laranja. Né? E aqui, então, eu tenho, por exemplo, uma cor secundária com duas cores terciárias. Né? Eu posso ter também uma cor primária com duas cores terciárias. Né? Se eu pensar ao contrário, se eu pensar no vermelho, eu vou utilizar então o azul esverdeado e o verde amarelado como complementares. Se eu utilizar o azul, eu vou usar o laranja avermelhado e o laranja amarelado como complementares. Tá? Então aqui eu tenho uma relação de primária com duas terciárias ou de uma secundária também com duas terciárias. Ou ainda uma primária, uma secundária e uma terciária. Tá? Se eu pensar, por exemplo, na relação entre vermelho ou violeta e o verde amarelado, então eu tenho uma relação ali de uma primária com uma secundária com uma terciária. Né? O vermelho é uma primária e ele vai ser a complementar dividida do verde amarelado, assim como o violeta ou roxo também vai ser uma complementar dividida do verde amarelado. Tá? Então eu consigo ter uma primária com duas terciárias, uma secundária com duas terciárias, ou uma primária, uma secundária e uma terciária nesse tipo de complementar dividida. Aplicando esse esqueminha, a gente tem aqui a mesma paleta de cores para três situações. Um logotipo do Mozilla Firefox, que ele tem um azul, né, que a complementar seria laranja, mas aqui a gente percebe um laranja mais avermelhado e um laranja mais amarelado.
Aqui também no design de interiores a mesma coisa. E no brinquedinho aqui no telefone de brinquedo da galinha pintadinha, a mesma coisa, a mesma estrutura, tá? No lugar de usar o laranja, a gente tem dois laranjas, um laranja avermelhado e um laranja amarelado, sendo complementar dividida da cor azul. A gente também consegue trabalhar com o esquema de tríade. A gente também falou da tríade lá atrás. Tríade são cores que têm a mesma distância entre si dentro do círculo cromático, que é o caso das cores primárias e secundárias, né? Elas formam um triângulo, né? Elas têm a mesma distância. Se eu pegar o vermelho, ele está 120 graus distante do azul, que está 120 graus distante do amarelo, que por sua vez também está 120 graus distante do vermelho. Então eles formam um triângulo que eu posso ir girando no círculo, escolhendo cores. Nesse esqueminha de cor triádica, eu só posso trabalhar com cores do mesmo nível. Se eu escolher uma cor primária, as outras cores serão primárias também. Se eu escolher uma cor secundária, as outras cores também serão secundárias. Se eu escolher uma cor terciária, as outras serão terciárias também. Então no modelo de tríade eu não consigo misturar os níveis de cor. Eu não tenho uma secundária com uma primária, eu não tenho uma terciária com uma primária, né? Ou são cores todas primárias, cores todas secundárias, ou cores todas terciárias. Aqui na aplicação eu tenho um logotipo antigo do Bob's, que era vermelho, azul e amarelo, que são as cores primárias. Aqui embaixo, tanto no design de interiores, da decoração aqui, quanto no brinquedinho, eu tenho a mesma paleta, que é o laranja, roxo e verde, que formam aí a tríade de cores secundárias. Pensando em trabalhar com 4 cores, a gente tem o que se chama de combinação tetrádica, né? Se a anterior era triádica, essa aqui é tetrádica. E a combinação tetrádica ela permite dois tipos de combinação, quadrado e retângulo. Nos dois casos, a gente trabalha com 2 pares de cores complementares. Então o contraste aqui é muito grande, é muito alto também. A gente já está pensando em trabalhar aqui com muita cor. Então é importante dosar a quantidade de cada cor nessa composição de quadrado. Geralmente a gente vai ter uma cor predominante e as outras entrariam como auxiliares ou como detalhes para tornar o trabalho ali, a arte mais interessante. Porém a gente não vai distribuir de forma igual, porque senão vai ficar muito pesado visualmente. Então quando a gente for trabalhar com 4 cores, tem que tomar cuidado, escolher uma cor predominante, que geralmente é aquela que a gente está querendo utilizar, e utilizar as outras como auxiliares. Então, como que funciona o quadrado? A gente escolhe uma cor do círculo, e a gente anda 90 graus, tanto à direita quanto à esquerda, não vai fazer diferença, porque 90 graus de um lado mais 90 graus do outro lado vai dar 180 graus. Então, a cor que a gente escolher de um lado vai ser a complementar do outro de qualquer forma. Então, se eu pegar o roxo aqui, eu tenho o complementar verde, e partindo do roxo, ou até mesmo do verde, partindo do roxo para ficar mais fácil aqui de entender. Se eu for 90 graus à direita, eu caio no laranja, que tem complementar azul. Se eu for 90 graus à esquerda, eu caio no azul, que tem complementar laranja. Se eu escolher o verde e andar 90 graus para qualquer lado, eu vou ter o azul ou laranja também. Então escolha uma cor do círculo cromático, e a cor que tiver ali 90 graus à esquerda ou à direita vai ser a cor que vai formar o quadrado, porque as outras 2 cores serão os complementares a ela. Então roxo e azul tem como complementar laranja e verde, o roxo e laranja tem como complementar azul e verde. E como são 2 cores que trabalham com cores complementares, são 2 pares de cores complementares, então o contraste aqui é muito, muito grande. Torna o trabalho mais dinâmico, mais vivo visualmente, porém tem que tomar muito cuidado no uso dessas 4 cores aí. Na aplicação, a gente tem o logotipo aqui da Dora Aventureira, Dora the Explorer. A gente tem um logotipo ali do Nick Jr., que já são cores complementares, o azul e o laranja, que se repete ali na letra A e R. O D é o roxo e tem como complementar o A. O azul segue a mesma dinâmica da cor azul que já acompanha o logotipo. E a gente tem o Explorer, que é um magenta que quebra um pouco essa estrutura de 4 cores, porém, como o formato RYB não permite a cor magenta, a gente pode entender o magenta aqui então pertencendo à família do roxo também. De qualquer forma, predominantemente predominantemente tetrádica a combinação de cores aqui do Dora Aventureira. A mesma paletinha a gente tem aqui do lado,
no design aqui na decoração e aqui do lado também nesse brinquedinho que eu não tenho a menor noção do que ele é, para que ele serve e como é que funciona. Mas a paleta de cor é a mesma aí dos dois casos. Ainda na perspectiva de 4 cores, a gente tem o retângulo. A diferença do retângulo para o quadrado, lógico que é a forma, né? E para trabalhar com retângulo, a gente escolhe uma cor do círculo e a gente pode andar 60 graus à direita ou à esquerda do círculo, tá? Diferente do quadrado, que não faz diferença andar para a esquerda ou para a direita, porque dá 90 graus vai dar sempre o mesmo resultado de cores, né? de dupla complementar. No esquema do retângulo tem diferença sim, né? Então a gente anda 60 graus à direita ou à esquerda do círculo e utiliza as complementares, suas respectivas complementares. Então, se eu pegar a vermelha, conforme está aparecendo aqui na tela, e andar 60 graus à direita, eu tenho laranja, que a complementar é azul, e o complementar do vermelho é o verde, né? Se eu pegasse, por exemplo, o vermelho e andasse 60 graus à esquerda, eu teria o violeta, que teria o amarelo como complementar, além do verde, que é complementar do vermelho, né? Então, eu posso me mover à direita ou à esquerda, no caso do retângulo, diferente do quadrado, que esquerda e direita dá a mesma coisa. Então, o quadrado é um pouco mais rígido também que o retângulo, né? Um modelinho de quadrado, eu vou trabalhar uma cor primária, uma cor secundária e duas terciárias, no esquema do quadrado harmônico, né? Qualquer direção que eu ande com o quadrado, eu sempre vou ter uma primária, uma secundária e duas terciárias. Já no retângulo não, tá? No retângulo eu só consigo relacionar primárias com secundárias ou apenas terciárias, tá? Eu não tenho essa flexibilização do quadrado de ter os 3 níveis numa única combinação. Aplicando o retângulo, a gente tem aí o logotipo da Microsoft e a mesma paleta aplicada aqui no design de interiores, né? O laranja e o seu complementar azul, o vermelho e o seu complementar verde. Nesse caso aqui o verde representado aqui pelas folhas, né, ali do vaso e aqui dos vasos de flores e de folha ali no fundo. E também replicado aqui no brinquedinho, que a gente vê aqui do lado esquerdo. A gente conta ainda com um esquema menos contrastante que as outras combinações, que é o que a gente chama de cores análogas, tá? Que a gente escolhe uma cor do círculo cromático e as suas adjacentes, ou seja, a cor da direita e a cor da esquerda. No exemplo aqui, se eu pegar o laranja avermelhado, eu vou ter como análoga o vermelho e o laranja como análogas. Esse esqueminha ele funciona tendo por princípio utilizar sempre a mesma cor base. Então, nesse caso aqui do laranja, eu tenho o vermelho como cor base. Se eu pegar o vermelho como cor principal, uma cor que eu quiser utilizar como predominante, eu vou ter o vinho e o laranja avermelhado como cores análogas, tá? Se eu pegar o verde lá embaixo, como cor que eu vou chamar dominante, eu vou ter então o verde amarelado e o verde azulado como cores análogas, tá? Porque as três compartilham o verde como base, o princípio é mais ou menos esse, né? Por outro lado, se eu pegar o verde amarelado, eu vou ter tanto o verde quanto o amarelo como análoga, porque as três têm o amarelo como base. Então as cores análogas, né? Análogo seria parecido, equivalente, semelhante. Então as cores elas são dentro do círculo cromático, a gente vai buscar aquelas cores que são semelhantes, que são parecidas ali, né? Não tem nada a ver com tom sobre tom, tá? Tom sobre tom é outra coisa. O tom de uma cor é obtido por meio de trabalho de luz, né, e de saturação, que a gente vai ver no próximo vídeo, mas sempre em cima de uma única cor. Aqui quando eu falo laranja avermelhado e laranja e vermelho, são cores distintas, né? Não são tons, são cores distintas, porém semelhantes, porque elas compartilham a mesma cor base. E eu vou ter aqui então aplicado o logotipo, né, o logotipo da Mastercard, que é exatamente aqui o que a gente está usando como exemplo, né? A gente tem um laranja avermelhado, o vermelho e o laranja como análogas. Aqui uma aplicação também no design de interiores, utilizando laranja avermelhado ali. E o Pogobol, aqui o brinquedinho, também utilizando laranja e um laranjinha mais amarelado, né? Aqui na composição do layout do brinquedo. Eu não estou usando as 3 cores, eu estou utilizando 2, porém são 2 cores análogas, 2 cores que fazem parte do espectro de cores análogas do círculo cromático.